Olá, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante na maternidade e um tema muito procurado, muito querido, né, pelas pessoas, que é autoridade. Antes de iniciar esse vídeo, peço que você se inscreva no canal, curta, comente, coloque aqui suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida. Compartilhe experiência, se você tiver alguma experiência para compartilhar. Indique esse vídeo para alguém que você sabe que está precisando, tá bom? E espero que você goste do que eu vou falar aqui hoje. Antes de iniciar esse vídeo, é muito importante a gente saber que autoridade é totalmente diferente de autoritarismo, tá certo? A autoridade é um direito de se fazer obedecer, é um direito de levar as pessoas a fazerem assim de boa vontade aquilo que a gente ordena, né? Que a gente fala para ela fazer. O autoritarismo, né, em contrapartida, ele é, na verdade, um método, um sistema que eu mando, você obedece, eu mando, você obedece, eu não busco orientações, conselhos de ninguém, a minha ordem e acabou, certo? Então, existe essa diferença. A autoridade, a gente leva a pessoa a fazer. O autoritarismo, a gente ordena que a pessoa faça e a pessoa cegamente faz. A autoridade, teve uma frase que eu ouvi sobre a autoridade que eu achei muito importante, né? A autoridade, nós, quando somos autoridades na vida dos nossos filhos, nós nos tornamos autores da vida dos nossos filhos. Nós escrevemos meio que o roteiro, né? E a gente faz um caminho, tenta fazer um caminho muito mais agradável para ele trilhar. A autoridade, gente, é algo muito bom, tá? Não tenha medo de ser autoridade na vida dos filhos de vocês. A autoridade, ela vai totalmente de contra, né, ao egoísmo. Por quê? Quando eu penso na autoridade de maneira genuína, eu não estou pensando no meu bem. Como assim no meu bem? Porque quando eu sair, meu filho não vai me fazer passar vergonha. Quando ele vai me obedecer, né? Sem limitações, sem restrições. Então vai ser ótimo porque todo mundo vai me ver como uma boa mãe, como um bom pai. Esse não é o olhar certo da autoridade. A autoridade não é pensando no meu bem, é pensando no bem de quem está sob o meu cuidado, né? No caso aqui, o seu filho. Então, é pensando em formá-lo, né, forjar um bom caráter, educá-lo da maneira correta, pensando nele, no fruto que a educação vai trazer para ele, nos frutos que um bom caráter vai trazer para ele. Então, a nossa autoridade ela tem que estar focada nisso, certo? A gente não pode pensar na autoridade como um benefício próprio, quando na verdade a gente está doando a nossa autoridade para que o nosso filho colha excelentes frutos disso no decorrer da sua vida. Bom, gente, a autoridade, ela não é sobre os nossos filhos. Nunca foi. A autoridade, ela é sobre a gente. E quando a gente fala em autoridade, a gente tem que fazer uma autoavaliação, certo? E isso é muito difícil. A gente tem que parar para ponderar as nossas atitudes, os nossos erros, as nossas falhas, e não digo em relação aos nossos filhos, eu digo de maneira geral, a nossa vida mesmo. A gente só obedece a quem a gente respeita. Isso é de maneira geral. Eu não tô falando só de crianças, eu tô falando de adultos. Se você tem um pastor, né, que seja o seu pastor, se você tem um padre, que seja o seu mentor, se você tem os seus próprios pais, o seu chefe no trabalho, a gente só obedece a quem a gente admira, a quem a gente respeita. E a gente só respeita quem a gente admira. Fora isso, na verdade, é só uma a gente faz porque tem que fazer e não porque a gente vê graça naquilo, a gente tem o prazer de fazer. A gente só tem prazer de obedecer quem a gente admira. Então, para que os nossos filhos nos respeitem, para que nossos filhos nos vejam como autoridade, nós temos que nos tornar o quê? Pessoas admiráveis. E é a questão da autoavaliação. A gente precisa se autoavaliar. A gente precisa ver onde a gente erra, os nossos pontos negativos, tá? E eu sei que isso é difícil porque a autoridade, ela não é sobre os nossos filhos, ela é 100% sobre a gente. Não é o quanto o filho é difícil, não é o quanto o filho é isso, o filho é aquilo outro. É sobre nós, a autoridade, tá? Eu não estou falando aqui sobre filhos obedientes, eu estou falando sobre a nossa autoridade.
Então, para a gente ser autoridade na vida dos nossos filhos, os nossos filhos têm que nos ver como pessoas admiráveis, como uma pessoa a quem ele quer respeitar. Como me tornar, então, né, uma pessoa admirável, se eu não me sinto assim, tá? A gente tem, aí vem a autoavaliação de novo. Eu me sinto admirável? Eu me acho que eu sou uma pessoa admirável não só para o meu filho, mas para os outros, para mim mesma. Eu me admiro? Eu sou quem eu gostaria de ser? Né? São questões que a gente precisa responder. E tem 3 pilares que norteiam a autoridade, né? Que são a base da autoridade, que são sobre nós, ok? São 3 questões muito importantes, que são as questões físicas, morais e intelectuais. Quando a gente fala sobre a questão física, né, o pilar físico, não é da boca para fora. São todas questões que já foram estudadas, que foram comprovadas que existe uma. E você vai saber disso porque você vai falar assim: nossa, realmente. Primeiro, quando a gente fala do físico, a gente está falando de postura. Gente, uma pessoa com postura, ela é uma pessoa que chega na frente, sabe? A gente olha aquela pessoa assim, nossa. A gente elogia a postura da pessoa. A gente chega no ambiente, tá? A pessoa bem arrumada, a gente admira aquilo. Fala a verdade, a gente chega em um ambiente, eu falo por mim, eu não ando uma pessoa 100% arrumada. Eu tenho uma certa dificuldade de me arrumar, não porque eu não gosto de me arrumar, porque eu não sei muito bem me arrumar. E eu acho isso de mim, né? Eu tenho uma certa dificuldade de escolher roupas, enfim. Mas quando eu chego num ambiente e que tem uma mulher muito arrumada ou um homem muito arrumado, a gente admira. Nossa, nossa, que bonito de se ver, né? E tudo, isso não só a questão da pessoa estar arrumada, mas a pessoa ter uma postura. Imagina a pessoa, né, o tempo inteiro assim, prostrada. Isso fala muito sobre a gente. É uma questão de autoconfiança. Então, quando eu tenho essa postura, tá? Não é se sentir superior, é você se sentir autoconfiante. Você se sente seguro de si. Quando você se sente seguro, o seu filho sente segurança em você. Então, se o seu filho, você é aquela pessoa que você viu arrumada em algum lugar para o seu filho, imagina, uau, olha como a minha mãe está linda, olha como a minha mãe se veste, como a minha mãe se porta. Então, isso influencia muito. Para ter esse físico, a gente precisa ter, no mínimo, uma atividade física. Não tenho dinheiro para fazer academia. Gente, correr na rua é de graça. Andar é de graça. Criança ama rua. Bota no carrinho, bota no sling, bota no canguru, bota naqueles carrinhos de empurrar que você tem aí, né? Se você não tiver mais carrinho de bebê. E leva pra rua, leva a criança na bicicleta e você vai fazer a caminhada. Isso tira até a questão de você estar dentro de casa o tempo inteiro com a criança, né? Eu mesmo. Hoje eu não faço academia, fazia crossfit, tive que parar por causa de um problema no joelho. E quando eu me vejo bitolada aqui, não. Eu boto o Guilherme no carrinho e vou passear, vou andar, coloco roupa de academia e vou, né, dar uma caminhada mais pesadinha, pedalo, enfim. Encontre formas de você praticar a atividade física. Precisamos ter também, em relação ao físico, uma feição agradável. Imagina uma criança estar dentro de casa o dia inteiro com uma pessoa com a cara ranzinza, que tudo que você faz, a criança não sabe se fez errado, se foi a culpa é dela que você tá desse jeito. Então você cria uma sensação de instabilidade, de insegurança na criança, porque a criança ela é muito autorreferente, tudo é ela. Então se você tá chateado, foi ela. Não importa se são outras coisas, ela não sabe. Então tente ao máximo manter uma feição agradável, né? Um sorriso no rosto, um tratamento com seu filho amável. Até porque na hora que ele fizer algo errado, você muda a sua feição, você nem precisa falar. A criança te olha, eu falo isso porque eu tenho filho de 1 ano e 4 meses, que eu tô sempre, o tempo inteiro, sendo amável com ele, com um rosto super agradável. Quando ele faz alguma coisa de errado, eu só me recolho, né? Faço um olhar mais sério, de desaprovação, de reprovação, e ele imediatamente entende que aquilo ali não é para ser feito. Então, mas automaticamente eu já volto. Ele fez, eu reprovei a atitude dele, eu volto pro meu status quo, né? Eu volto pra a minha feição anterior amável, pronto, acabou. Não fica aquela sensação de insegurança. O tempo inteiro minha mãe é insuportável. Porque as crianças pensam isso, sabe? Minha mãe é chata, minha mãe tá toda hora de cara fechada. O quão ruim é a gente conviver com pessoas que têm uma cara fechada, né? Às vezes o nosso marido tá chateado com a gente ou com alguma razão, a gente fica tentando, ô, amor, faz, o que que aconteceu? Porque tu tá com essa cara? Imagina uma criança, né? Precisamos ter, gente, moderação, educação. No falar, no comer, sabe? Aquela pessoa que é desesperada por comida. Gente, você não admira uma pessoa que é assim.
Então a gente precisa o tempo inteiro. Eu tô falando aqui como se eu fosse perfeita de forma nenhuma. Vocês não sabem o quanto eu luto todos os dias contra mim mesma para conseguir ser uma pessoa muito equilibrada para o meu filho, uma pessoa melhor para ele, entende? Então quando eu falo aqui é algo que eu também estou mudando em mim, estou trabalhando isso. Então, se você tiver uma moderação no falar, for uma pessoa controlada, for uma pessoa que não explode por qualquer coisa, você realmente admirável. Comer com educação, falar com educação, comer com educação, né? Você se torna alguém que o seu filho quer ser igual. Aí você vem o segundo pilar, que é um pilar extremamente importante, que é o pilar moral. O que é a moral? É a ética, é a dignidade, é a hombridade, é a honestidade, é a nobreza, a elegância de ser. Então, quando eu faço um combinado com meu filho, eu cumpro 100% dele. Não cumpro 99%, eu cumpro 100%. Não prometa algo que você não consegue cumprir, ou que você sabe que não vai cumprir, ou que você sabe que aquele dia não vai dar, só para tirar o foco do seu filho. Sabe por quê? Porque o seu filho começa a desacreditar de você. Então, como é que eu vou ser autoridade na vida de uma criança se eu não cumpro o que eu falo? A gente fala assim, nós adultos, a gente espera que a criança seja algo assim, eu vou fazer, tá bom, hoje a gente vai, mais tarde a gente vai, na volta eu compro. Cara, isso desestabiliza porque ela não vai confiar mais em você. Qual credibilidade você tem se você não cumpre o que você promete? Qual credibilidade tem uma pessoa que não cumpre o que promete? Entendeu? Então, isso é extremamente importante. Outra coisa muito importante: não minta para os seus filhos. Não minta na frente dos seus filhos. Não fale mal das pessoas na frente dos seus filhos. Sabe, se você quer comentar com alguém, depois que a criança dormir, chega ali, desabafa com seu marido, fala com seu marido da sua sogra, da sua cunhada, de quem for. Mas não faça isso na frente dos seus filhos. Não mine essa noção dele, essa forma que ele te vê como alguém bom. Sabe? Não minta. A criança, ela é literal. Se você tá aqui, sua mãe no telefone, e você ainda nem saiu de casa, tô chegando, a criança sabe que você não tá chegando. Nossa, minha mãe mentiu. Aí depois você vai cobrar dela, né? Que ela não minta, sendo que você mente. É nas mínimas coisas. A gente, criança pega tudo. Então não minta nem para os seus filhos e nem na frente dos seus filhos. E tenha coerência. Não fale assim, não grita e grita. Fala com a criança, não faça isso e você faz. Cadê a coerência? A criança, ela aprende pelo exemplo, né? Tem uma frase, né, que fala que as nossas crianças, elas vão se parecer muito mais com quem somos do que com quem queremos que elas sejam. Então, saiba que você é um espelho diário para o seu filho. E o último pilar, a última questão é a questão intelectual. Quando você se torna uma pessoa intelectual, você se torna uma pessoa que lê, que busca conhecimento, seu filho vê você lendo dentro de casa, seu filho vê você lendo a Bíblia, seu filho vê você buscando conhecimento, ele vê em você uma pessoa, nossa, minha mãe sabe tudo. Sabe, ele vê como um super-herói mesmo, tipo assim, nossa, minha mãe lê muito, minha mãe sabe tudo, tudo que eu pergunto, minha mãe sabe responder. Não que você saiba, mas ele vê você dessa forma. Então, leia na frente dos seus filhos, leia com os seus filhos, implante esse hábito da leitura. Nada adianta você falar, vai ler e não ler. Aí vem a incoerência. Você precisa ser exemplo, você precisa ler para que seu filho leia. Gente, eu não tinha o hábito da leitura. Hoje tem um bocado de livro por aqui. Eu e meu esposo, a gente decidiu mudar por causa do nosso filho, para que ele veja na gente um exemplo de intelectualidade, tá? Fale de forma correta, tenha um português bonito. Eu não tô falando aqui para você ser uma pessoa soberba no falar, sabe? Que fala de forma técnica. Não, mas fale correto. Sem muita gíria, sem muita coisa, sabe? Tem um intelectual bonito. Seja, gente, literalmente, seja a pessoa admirável. Que seu filho fala, uau. Isso lhe torna uma autoridade. Por quê? Porque, como a frase que eu falei, nossos filhos se parecerão muito mais com quem somos. Então, a gente quer que o nosso filho fale bonito, né? A gente quer que o nosso filho coma direito, coma bem, seja educado. A gente quer que o nosso filho leia, que o nosso filho estude. A gente não quer? Fala sério. Então, a gente precisa se tornar essa pessoa para que eles queiram ser assim. E não porque a gente quer que eles sejam assim. E, por último, tenha uma vontade forte. Faça as coisas porque elas têm que ser feitas e não porque você quer fazer. Isso é coisa de criança.
Eu, por exemplo, eu não gosto de alface. E eu como alface, mesmo sem gostar. Porque eu sei que é bom pra mim. Eu não gosto de. Eu tenho preguiça de fazer atividade física. Faço todos os dias, não, mas eu estou tentando melhorar isso. Para que o meu filho veja. Nossa, minha mãe hoje estava cansada, mesmo assim ela foi. Minha mãe hoje estava cansada, mesmo assim ela leu. Minha mãe hoje estava cansada, mesmo assim ela limpou a casa, sabe? Porque se você observar, tem muita coisa que a gente tem pendências para fazer que não levam 5 minutos. A gente tem umas roupas para dobrar. Gente, eu já contabilizei uma máquina de roupa cheia para dobrar. Eu levei 13 minutos para dobrar e guardar minhas roupas e de meu esposo. Então, coisas que a gente fica postergando são coisas que nos demandam pouquíssimos minutos. E quando nossos filhos veem a gente fazendo as coisas que, mesmo estando cansado, eles veem que a gente faz as coisas porque elas precisam ser feitas. E a gente fortalece essa vontade, tá? Então, é isso, são as dicas que eu tenho para dar sobre ter autoridade com seus filhos. Espero que tenha agregado de alguma maneira. Comente aqui, né, o que que você achou, o que que você concorda, se você não concorda, enfim. Exponha a sua opinião para que a gente possa trocar muitas ideias. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, tá? Um beijo, tchau, tchau.